nessa noite nós estamos gratos a Deus por mais uma vez podermos estarmos reunidos em torno da sua palavra. É muito importante para nós entendermos que Deus ele tem nos dado graça em aprender o seu santo evangelho. No culto passado, nós falamos um pouco sobre o fruto do Espírito. E um culto anterior, nós tínhamos também falado sobre as obras da carne. Então nós vimos que a carne é um inimigo muito perspicaz para nós. Nós vimos que a nossa carne, ela nos leva a pecar. Nós vimos que os pecados, como prostituição, lascívia, adultério, ele mostra para nós, o apóstolo Paulo, que a fonte da onde jorra esses pecados é o coração do homem, é a natureza corrompida do ser humano. E nós vimos então Paulo fazendo um contraponto. O apóstolo Paulo mostrando que o homem só pode lutar contra o pecado através do Espírito Santo. Então o homem sozinho, ele não consegue lutar contra o pecado, porque a sua natureza é um inimigo forte, né? Quando nós falamos da fraqueza da carne, na verdade estamos apontando para a força da carne. Então nós vimos que o apóstolo Paulo ele faz esse contraponto. Então o apóstolo Paulo ele mostra para nós que o nosso coração é uma fonte da onde jorra todos aqueles pecados. E nós vimos então que não há nenhum bem na nossa natureza. E o apóstolo Paulo então ele mostra que o fruto do Espírito nos ajuda, que é o domínio próprio, o amor, a longanimidade, a benignidade. Então nós vimos que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Então quando nós nascemos de novo, quando nós passamos a ser regenerados pelo Espírito Santo, nós vemos então que agora nós vamos viver através do Espírito. Nós vamos andar e viver. Então significa que nós agora, tudo que nós fazemos é através do Espírito Santo. Então nós temos uma vida santa. Nós temos uma vida que condiz com a nossa salvação. Então vivemos de uma maneira que agrade a Deus. Nós vivemos de uma maneira que reflete a obra começada em nossas vidas. E é interessante por que é interessante isso? Porque o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 5, ele vai mostrar para nós exatamente o que? Embora nós sejamos regenerados, embora nós nascemos de novo, nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo fala, que a carne agora ela vai militar contra o Espírito. Então vai haver uma guerra entre a carne e o Espírito até o final das nossas vidas. Então nós vamos ter uma luta diária contra o pecado. Então agora nós vamos viver e andar no Espírito. E o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós, ele vai fazer uma exortação. Por quê? Porque é uma realidade o que pode acontecer, o que ele vai falar aqui. São duas realidades. Então nós vamos aprender hoje no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, que nós temos que estar vigiando, nós temos que estar prontos a ajudar um irmão que tropeçou, que foi surpreendido, que caiu em uma armadilha do diabo em relação ao pecado. Então o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que o nosso novo modo de viver
não é uma vida na prática do pecado, mas nós podemos ser surpreendidos pelo pecado. Então isso é muito importante, por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai mostrar para nós que temos que ajudar o irmão quando ele cai em pecado, mas ao mesmo tempo temos que também estar vigilantes para não cair no pecado. Então nós vamos aprender isso no culto dessa noite. Por isso que é importante tudo aquilo que o apóstolo Paulo falou anteriormente, das obras da carne e do viver do Espírito. Porque agora nós somos espirituais. Agora a nossa vida, a nossa maneira de viver, todas as áreas da nossa vida, o Evangelho alcança todas elas. Então nós vivemos através do Espírito. Então por isso é importante, para que nós possamos ter uma visão ampla e entender que é necessário ajudar o próximo. Então olha que interessante, o Evangelho nos torna humilde. O Evangelho nos torna pessoas humildes espiritualmente. Porque quando nós olharmos para um irmão, não aquele que vive na prática do pecado, mas quando nós olharmos um irmão que foi surpreendido pelo pecado, caiu numa armadilha de Satanás, nós seremos humildes o suficientes para entendermos e estendermos a mão para ajudar. Então nós vamos aprender isso nessa noite. Por isso eu gostaria que você lesse comigo do versículo 1 ao versículo 5, e assim nós vamos meditar nos versículos e extrair toda a doutrina possível para as nossas vidas nesta noite. Amém? Amém. Então o apóstolo Paulo vai continuar a sua carta dizendo assim, capítulo 6, versículo 1 em diante: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Bom, como nós estamos analisando aqui o nascer de novo, o que é nascer de novo? Nós temos uma nova natureza. O apóstolo Paulo aqui ele vai fazer primeiramente, ele vai falar de modo geral, ele vai falar no plural aqui. Ele chama a atenção dos irmãos. Ele diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, isso é, se algum cristão for surpreendido por um pecado, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Então veja que interessante que o apóstolo Paulo, ele diz quando alguém for surpreendido. Surpresa, você não vive surpreso. Você se surpreende às vezes. É algo que acontece inesperadamente. Então ele está dizendo aqui, irmãos, se alguém for surpreendido, ele falando com a igreja, em alguma falta, em algum pecado, então o apóstolo Paulo ele nos alerta primeiramente, exatamente do quê? Que embora nós sejamos regenerados, que embora nós tenhamos uma nova natureza, que embora nós sejamos uma nova criatura, e que somos na cruz
libertos do poder do pecado, isso é, nós não somos mais escravos do pecado. Embora tudo isso aconteça, algo precisa ser ensinado para a igreja, que é o quê? Ainda estamos na presença do pecado. Isso significa que nós temos a nossa natureza como inimiga, a nossa natureza, a velha natureza, nós temos o diabo e nós temos o mundo. O apóstolo Paulo, ele mostra no versículo 5, no capítulo 5, ele mostra para nós que a nossa natureza é uma inimiga. Então nós vemos que, embora nós sejamos regenerados, feitos de novo, conformados à imagem de Cristo, nós vemos que ainda estamos na presença do pecado. Podemos cometer pecados, podemos ser surpreendidos pelo pecado. Então o apóstolo Paulo, ele diz, isto tem que estar bem claro para nós. Quando ele diz que alguém pode ser surpreendido no pecado. Então veja, ele não está falando de alguém que vive na prática do pecado. Ele não está olhando para a igreja e dizendo assim: olha, irmãos, vivam como vocês queiram. Vivam sem pudor nenhum. Vivam de maneira promíscua. Vivam de acordo com o mundo. Vivam de acordo com a antiga natureza. Não, ele não fala isso, mas ele diz: se alguém for surpreendido. Então a palavra surpreendido para nós é uma surpresa, é algo que não acontece a todo instante. Nós podemos escorregar, nós podemos pecar. Tiago ensina isso. Tiago, ele diz que, embora nós nascemos de novo, ele diz que aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. E a verdade não está nele. Então veja como a graça, o evangelho da graça, nos torna pessoas humildes espiritualmente. Pessoas que realmente conhecem a sua natureza. Pessoas que sabem o seu limite. Pessoas que sabem que a fraqueza da nossa carne, que é a força da carne, é tão perigosa. Então o apóstolo Paulo, ele nos alerta. O apóstolo Paulo, ele está alertando os irmãos. Ele está alertando a viver em constante vigilância. Então, quando nós olhamos isso, o apóstolo Paulo, ele nos alerta. Ele diz: olha, irmãos, se alguém for surpreendido em um pecado, em uma falta, então ele nos lembra que ainda estamos na presença do pecado. Então nós temos essa luta. Nós passamos agora a lutar diariamente. Então todos os dias você vai lutar contra a carne. Por quê? Porque você não é mais escravo da carne. Mas agora nós temos uma nova natureza. Nós nascemos de novo. Então o apóstolo Paulo, ele diz: vós que sois espirituais, isso é, vocês que têm o Espírito Santo, vocês que andam através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele vai nos alertar também para algo muito importante aqui. Quando ele diz que se alguém for surpreendido em alguma falta, então podemos perceber que não se trata de um ato deliberado. Quando um cristão ele é surpreendido pelo pecado, isso significa que ele não vive na prática do pecado. Que o pecado na vida dele tem que ser, como o apóstolo Paulo está falando, é uma surpresa. Quando ele é surpreendido, é algo inesperado. Não é uma coisa, não é um ato deliberado, não é um modo de viver, não é uma forma de viver.
Porque nós nascemos de novo, somos cheios do Espírito Santo. Podemos hoje falar não ao pecado, podemos abandonar o pecado, podemos odiar o pecado e podemos vencer o pecado através do Espírito. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está falando de um ato deliberado. Então, quando nós olhamos isso, o apóstolo Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o. Então hoje nós também temos que entender isso aqui. Nós estamos diante de uma geração que muitas das vezes não lê a Bíblia. E quando lê a Bíblia, lê de modo que o convém. Então é normal, é natural na nossa geração a gente ouvir pessoas dizer assim: olha, não julgueis para não ser julgado. Porém, a pessoa ela não lê o versículo todo. Ela não lê o capítulo todo. E o que nós vemos também são pessoas que não querem serem corrigidos. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que nós devemos corrigir o irmão. Olha que interessante, não é diferente do pensamento da maioria das pessoas? Então o apóstolo Paulo diz: vós que sois espirituais, corrigi-o. Corrige com espírito de brandura. Mas a correção, ela tem que vir. Então aqui o Espírito Santo, ele nos ajuda naquilo que nós falamos. Nós somos agora pessoas sensíveis. Nós somos pessoas agora que vai ter o senso de julgar. Essa história de não julgueis para não ser julgado não cola. O Espírito Santo, ele está mostrando para nós que quando nós vemos que nós temos essa obrigação, então o apóstolo, ele vai dizer para nós que coisas importantes. Então veja, quando alguém for surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais devemos corrigi-lo. Só que olha que interessante, muitas das vezes, quando nós vamos corrigir alguma pessoa, quando nós olhamos o pecado de um outro irmão, não olhamos com o mesmo olhar que olhamos para os nossos pecados. Não é interessante que os nossos pecados cometidos por outras pessoas são mais feios? Então, quando nós vemos o nosso pecado sendo cometido por uma outra pessoa, nós achamos os nossos pecados mais feios. Os nossos pecados cometidos por outras pessoas são mais horríveis. São pecados mais deploráveis. São pecados mais odiáveis. Nós olhamos para as outras pessoas e falamos: como ela pode fazer isso? Porém, quando nós cometemos esses pecados, nós não olhamos dessa forma. Os nossos pecados passam a ser menos feios, menos ofensivos, menos horríveis, menos deploráveis. Quando nós pecamos, nós temos a tendência de diluir o impacto do pecado. O interessante é que quando vemos o nosso pecado sendo cometido por uma outra pessoa, nós achamos ele mais impactante. Aquilo nos choca. Como é que a pessoa pode fazer isso? Como é que a pessoa pode viver dessa forma? Então aqui o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que quando nós temos o Espírito Santo, nós vemos o nosso pecado até pior do que quando outras pessoas cometem. A primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos deixar sensíveis. Ele abre a nossa visão para ver que o nosso pecado é algo feio, é algo horrível, é algo impactante, é algo deplorável de tal forma. Porque se isso não ocorrer nas nossas vidas, se nós não odiarmos o pecado, se nós não tivermos uma visão correta dos nossos pecados,
Dificilmente nós vamos corrigir um irmão de maneira branda. Porque muitas das vezes nós queremos ser rígidos ao corrigir os outros. Queremos ser ásperos ao corrigir os outros. Porém, quando nós cometemos, nós temos a tendência de sempre diluir, amenizar, apaziguar. Então, o Espírito Santo aqui, ele vai dizer para nós, olha, quando vocês verem alguém cometendo, sendo surpreendido, veja, não é uma vida na prática da promiscuidade, mas quando alguém for surpreendido pelo pecado, o que nós temos que fazer? Corrigi-los. De qual maneira? De maneira branda. Então veja, o que nós estamos vendo é que essa expressão nos mostra então que o pecado é algo inesperado na vida do cristão. Eu sempre costumo dizer aqui que o pecado para nós tem que ser como nós sempre falamos. Quando você está andando na rua, você não pode impedir de um passarinho fazer um cocô em você. Tem como você impedir? Você está andando na rua. Um cocôzinho pode te acertar. Porém, você pode impedir desse mesmo passarinho fazer um ninho na sua cabeça. Então assim é o pecado. Então nós vemos que nós tendo essa visão correta do pecado, nós tendo essa visão correta da nossa natureza, e quando nós vemos que não somos tentados, porque é isso que ele vai continuar dizendo, ele vai dizer para nós que nós devemos corrigir o nosso irmão com um espírito de brandura, isso é, calmo, um espírito manso, porque nós vamos corrigir a pessoa através do Espírito, através da palavra. Quando nós vamos corrigir o irmão, nós queremos restaurá-lo para o reino. Nós queremos que ele esteja no céu conosco. Nós não queremos matar o irmão. Nós não queremos acabar de afundá-lo no pecado. Não queremos lançá-lo no inferno. Mas o que nós queremos é resgatá-lo. Então, quando nós olhamos para um irmão verdadeiro, genuíno, que foi surpreendido, que caiu em uma armadilha de Satanás, nós queremos restaurá-lo para o reino. Então o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter então, ao corrigir, um espírito de brandura, um espírito manso, um espírito calmo, sem asperidez. Não ser ásperos com o irmão quando nós estamos corrigindo ele. Por quê? Porque nós entendemos que poderia ser nós cometendo aquele pecado. É interessante que quando nós, muitas das vezes, vemos uma pessoa cometendo um pecado, você diz, eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Mas a Bíblia nos mostra que muitas das vezes a tentação, ela é assim. Por exemplo, quando nós olhamos para Pedro, o que Pedro diz? Jesus, eu nunca vou te trair, eu nunca vou te abandonar, eu vou contigo até a morte. E Jesus falou, não Pedro, você vai me trair, você vai me abandonar, e você não estará comigo até a morte. E Pedro falou, de modo nenhum, todos podem te abandonar, todos podem cometer esse pecado, eu não. E na noite em que Jesus foi traído, o que aconteceu? Pedro traiu Jesus. Não foi com ele até a morte. Então veja, a tentação, o cair, o ser surpreendido no pecado é isso. Então a gente passa a ter agora, através do Espírito Santo, todo um cuidado. Por quê? Porque a gente entende que só não é tragado pelas tentações, só não cai em tentação, só não vive pecando, porque o Espírito Santo nos ajuda a lutar. O Espírito Santo nos lembra da fraqueza da nossa carne. O Espírito Santo mostra para nós que o que fazemos é uma ofensa contra Deus.
E quando nós vemos um irmão sendo surpreendido em uma falta, nós que somos cheios do Espírito, andamos pelo Espírito, somos direcionados pelo Espírito, olhamos para o irmão e queremos restaurá-lo. Não queremos abandoná-lo, mas queremos corrigi-lo. E se aquele irmão verdadeiramente for alguém que foi surpreendido pelo pecado, ao ser corrigido, ao ser alertado, ele irá abandonar o pecado. Ele irá pedir perdão. Então, para nós, o que nós temos que entender é que o pecado na vida do cristão regenerado é sempre algo extraordinário. É sempre algo súbito. Não é uma prática. Então, o apóstolo Paulo ele nos mostra isso. Não podemos, como nós falamos, corrigir um irmão sem a brandura. Não podemos corrigir um irmão sem amor. É isso que tem que estar vivo dentro de nós. Então o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espiritual, corrige com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejais também tentado. Aqui no finalzinho, quando o apóstolo Paulo diz no finalzinho aqui para nós: e guarda-te para que não sejas também tentado. Aqui é uma advertência. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele mostrou para nós que qualquer pessoa pode cair em tentação. O apóstolo Paulo ele mostra para nós que qualquer irmão, qualquer crente, ele pode cair, ele pode ser surpreendido pelo pecado. Então não existe super crente. Não existe crente que não esteja na presença do pecado. Então nós podemos ser surpreendidos. Então o pecado, ele está sempre diante de nós. Então o apóstolo Paulo ele diz para nós que, primeiramente, que devemos corrigir os irmãos que porventura forem surpreendidos em algum pecado, em alguma falta. Agora o apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito importante, que é uma advertência no final do versículo. Ele mostra para nós, depois da brandura na correção, para que não haja um orgulho em nós, porque às vezes nós nos sentimos espirituais, às vezes nós nos sentimos mais do que os outros, porque estamos andando em santidade, caminhando, muitas das vezes não cometendo os mesmos pecados do que os outros irmãos. Então, para que não haja um orgulho humano, quando nós ajudamos outras pessoas nos pecados, ele diz: guarda-te, para que não sejas também tentado, surpreendido em alguma falta. Então ele mostra para nós assim: olha, ainda que vocês sejam espirituais, ainda que vocês estejam andando através do Espírito, ainda que vocês estejam sendo aí controlados pelo Espírito, vocês que nasceram de novo, vocês que são espirituais, vocês que conhecem a carne, a força que ela tem, guarda-te, para que vocês não sejam surpreendidos. Por isso, ao dizer essas palavras, para nós, vós que sois espirituais, essa palavra aqui, quando Paulo usa essa expressão espiritual, vós que sois espiritual, com frequência significa vós que sois do Espírito Santo. Vocês que têm o Espírito Santo. Então, por sermos espirituais, devemos fazer uma leitura da situação, pois somos chamados a corrigir o irmão que foi surpreendido pelo pecado. Aqui nesse ponto, o apóstolo Paulo ele está
colocando em prática o ensino de Jesus. Então aqui nós vemos que ele está nos orientando a corrigir o pecado de um irmão. Então não é uma doutrina de Paulo, mas é uma doutrina de Cristo. Lá em Mateus 5, lá em Mateus 7, versículo 1 ao 5, vamos ler? Mateus 7, do 1 ao 5, olha o que diz. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o que Paulo está nos ensinando aqui em Gálatas? Paulo está pondo em prática o que Cristo ensinou. Paulo está dizendo assim, olha, o que não pode haver dentro da igreja é um julgamento temerário. É você querer corrigir um irmão cometendo o mesmo pecado que ele, ou até um pecado pior. O apóstolo Paulo diz, Jesus ele estava ensinando, não julgueis para não serem julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. O apóstolo Paulo ele está fazendo quase a mesma coisa. Jesus está dizendo, tira primeiro a trave do teu olho, para que você possa ver bem. E vendo bem, vai e tira a trave que está no olho do irmão. Ele não diz para você não ir tirar, mas ele diz que você tem que ir tirar o seu para que você possa ver bem. E então, você vai e corrige o irmão. Então as pessoas aqui costumam ler só o primeiro versículo. Não julguei para que não sejais julgado. Só que Jesus ele prossegue. Jesus ele diz, tira a trave do teu, para que possa ver bem, e então ajudar o irmão. Então veja, o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo a mesma coisa para nós. Então devemos estar vendo bem, devemos ser pessoas espirituais, para que possamos ajudar o irmão. Então veja que Paulo ele está fazendo isso. Então devemos apenas evitar o julgamento temerário. Mas devemos corrigir os nossos irmãos. Devemos mostrar para eles os caminhos da santidade. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala, e guarda-te para que não sejais também tentado. Voltamos à situação. Depois que vimos que Paulo ele utiliza do ensino de Cristo para ajudar os Gálatas, nós vemos então que Jesus, a questão aqui, nessa advertência, quando nós vemos e guarda-te para que não sejais também tentado, o que notamos aqui no final do versículo 1, é uma advertência particular. Ele não está mais falando no plural, ele começa no plural, ele começa, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, mas agora ele muda para o singular. Agora ele diz para nós, olha, essa advertência que eu vou fazer é particular para cada cristão. Então ele vai dizer para nós, nessa advertência, guarda-te e não, para que não sejais também tentado. Então a questão aqui é guardar para não entrar em tentação. É o vigiar. Nós poderíamos ficar muito tempo aqui falando sobre a tentação. Poderíamos falar o que é entrar em tentação, o que é não entrar em tentação. Nós poderíamos ampliar muito e aprofundarmos em todos os aspectos da tentação. Porém, nós vamos nos apegar ao que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Ele está dizendo para que não entreis, para nos guardar. Então, o que nós vamos falar aqui é sobre a prevenção da tentação. Porque nós vimos que alguns irmãos entraram em tentação, foram surpreendidos pelo pecado. Mas aqui o apóstolo Paulo ele faz uma advertência particular. Ele diz, guarda-te. Então significa que temos que vigiar. Então Paulo aqui fala da prevenção, ou seja, de como evitar isso. Quando nós olhamos os irmãos pecando, devemos corrigi-los. Porém, devemos ter dentro de nós que nós também poderíamos estar na mesma situação. Ou que um irmão caindo em algo, nós muitas das vezes pensamos, eu nunca cairia nisso. Como a pessoa pode estar cometendo isso? Eu nunca, jamais, como já demos o exemplo de Pedro. É interessante que Jesus, então, ele nos ensina em Mateus 26:41, que devemos vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então nós temos que ter isso. Então o segredo para não entrar na tentação é a oração. Jesus nos ensina isso no Pai Nosso. Ele nos mostra que devemos orar para não entrar em tentação. Então veja que isso é algo real para nós. Nós temos um ensino palpável aqui. O apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos e dizendo para ele, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura. Porém, não se esqueçam que vocês podem cometer esses mesmos pecados. Por isso, então, ele diz, guarda-te para que não entreis em tentação, para que vocês não sejam tentados pelo mesmo pecado. Então aqui é maravilhoso, porque Paulo está dizendo a mesma coisa para os irmãos Gálatas, quando diz o que acabamos de ler. Paulo ele chama a atenção dos irmãos Gálatas para a fraqueza da carne, para a soberba espiritual. Eu nunca cometeria isso, porque agora eu sou cheio do Espírito. Mas só que a verdadeira espiritualidade nos lembra da fraqueza da nossa carne. Lembra da nossa velha natureza que está sempre guerreando. Lembra do nosso inimigo que está sempre ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Ele sempre está armando as suas armadilhas para a nossa fraqueza da carne. E não devemos subestimar os nossos inimigos. Pois nós temos a carne, nós temos o diabo e temos o mundo contra nós. Então o apóstolo Paulo chama a atenção para a fraqueza da nossa carne. Que na verdade, como nós falamos, é a força da carne. Embora aprendemos que não precisamos de demônio nenhum para cometer os piores pecados possíveis, a Bíblia nos aponta outros dois inimigos. A Bíblia nos aponta o diabo e os seus demônios que estão ao nosso derredor. Pois a Bíblia mostra também que além do diabo, nos mostra o mundo, que é um sistema que vive em rebeldia contra Deus. Então, para nós, já não bastasse a nossa natureza, ainda temos que lidar com esses dois inimigos reais. Por isso que nós temos que, ao corrigir ao irmão verdadeiro, ao olhar o irmão que foi surpreendido pela fraqueza da carne, quando nós olharmos um irmão que caiu em uma armadilha do diabo, que caiu em um sistema do mundo, nós temos que olhar com esse cuidado, com esse critério, para não sermos tentados também. Então,
estamos cercados praticamente de todos os lados. Estamos num campo de guerra, onde temos esses três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. Por isso temos que ser e sempre estar em alerta, vigiai. Por isso nós temos que sempre estar nos guardando. Porque a tentação, ela sempre vai estar diante de nós. Há tentações que podemos evitar. Mas quando nós somos surpreendidos, como é o caso que o apóstolo Paulo está falando aqui, então nós temos que ter isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então aqui, o apóstolo Paulo, ali em Coríntios, o que ele está dizendo? Ele está mostrando o exemplo de Israel. Ele está dizendo que Israel, muitos dos que saíram do Egito, não chegaram na terra prometida. Muitos sucumbiram. Então ele está mostrando que é real a tentação. Então aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então quando nós vemos, como nós dissemos, alguns irmãos cometendo alguns pecados, nós devemos ter essa sensibilidade que poderia ser nós no lugar dele. Que nós não somos melhor do que eles. Então por isso nós podemos ver aqui, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É uma realidade para as nossas vidas. É uma realidade espiritual. Por isso que quando aqui no versículo 2, ele vai dizer: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, a carga aqui é o pecado. Então nós temos essa incumbência de ajudar o nosso irmão, de aliviar a carga do nosso irmão, e não nos deixar se envolver com o pecado dele. Mas devemos orientá-los, devemos repreendê-lo, devemos falar sobre a santidade, devemos restaurá-lo para o reino. Então o versículo 2 ele diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O versículo 3 ele vai dizer: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, o que ele está dizendo para nós é exatamente isso, a nossa humildade espiritual. Nós conhecemos o nosso inimigo, que é a nossa carne. E se nós nos conhecemos verdadeiramente, sabemos que não somos nada. Não somos melhor em nada do que outras pessoas. E só sabemos que não vivemos como os demais porque o Espírito Santo está nos segurando. Porque a graça de Deus nos restaurou. A santidade que nós temos agora é através do Espírito. Então ele diz: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. É aquilo que nós falamos, nós sabemos a nossa realidade. Nós sabemos que se a pessoa ela não tem o Espírito Santo, a miséria que ela vive. Se para nós, que somos regenerados, a carne já é um inimigo terrível, e ainda tendo o diabo e o mundo, imagine para aqueles que não têm o Espírito. Então aqui nós vemos que nós sabemos, nós temos a consciência de quem nós somos. Nós conhecemos a nossa natureza. Nós conhecemos o nosso adversário. Nós conhecemos o nosso inimigo, e ele não brinca em serviço. Nós sabemos que o mundo vive em rebeldia contra Deus. E então nós sabemos a nossa realidade. Então nós sabemos que não somos nada senão por Cristo, senão pelo Espírito Santo. Se hoje conseguimos andar em santidade de uma forma que agrade a Deus, nós sabemos que não é pelas nossas forças.
Nós sabemos que tudo que fazemos, o modo que vivemos, é através do Espírito Santo. É Deus nos sustentando. Então, quando nós vemos que um irmão foi surpreendido em algum pecado, nós então agimos com brandura. Sabemos corrigi-lo. Não estamos falando de alguém que vive em libertinagem. Não estamos falando em alguém que vive deliberadamente no pecado. Mas estamos falando de irmãos genuínos que caíram, que cometeram os piores pecados possíveis. Versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Então nós vemos que, embora nós vivemos em santidade, só vivemos dessa forma, só vivemos dessa maneira porque o Espírito Santo nos auxilia. Então não há glória para nós. Se nós não caímos, se nós somos mantidos, não tem no que se gloriar. Se nós hoje não estamos cometendo os piores pecados, é porque nós temos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Não tem no que se gloriar, nós não se gloriamos senão na cruz de Cristo. Todos nós aqui hoje, nessa noite, se gloriamos na cruz de Cristo, no favor imerecido. E então nós não se gloriamos ao se comparar com outros homens, porque sabemos que não somos nada, não somos melhores do que eles. Quando nós colocamos todos os homens, o que nos difere dos outros homens? A graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. É isso. Porque se isso nos for tirado, se o Espírito Santo for tirado de nós, nós cometeremos os piores pecados. Aqueles que nós achamos que não somos capazes de cometer. Rapidamente vivemos uma vida promíscua. Então veja que o Espírito Santo nos mantém. E não é a nossa força que nos mantém na presença de Deus. Quando ele diz, cuide para que não caia, cuide para que não entre em tentação, nós descansamos no Espírito Santo, que nos mantém na presença de Deus. É Deus que nos mantém na sua presença. É Deus que não nos deixa cair. É Ele que nos guarda. É Ele que nos mantém firmes até o fim. É Ele que nos preserva. Há uma preservação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, no versículo 4 nós vemos, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então aqui nós vemos toda essa doutrina maravilhosa. Cada um cuida de si, mas cada um também cuidará do seu irmão. O incentivará, o ajudará. Então nós sempre estaremos ajudando o próximo a carregar o fardo do outro, a lidar com o pecado, a aliviá-lo. Mas nós não esquecemos que só podemos fazer isso através do Espírito Santo. Então haverá uma humildade. Você não vai ter um orgulho, uma soberba. Você não vai se achar melhor do que o outro irmão. Pelo contrário, você vai olhar e agradecer a Deus por Ele estar te sustentando, por não ser você cometendo aqueles pecados. Mas você vai agradecer o Espírito Santo, porque Ele tem te mantido na presença de Deus. Ele vai reger a sua vida, então você vai glorificar a Deus.
Então, quando nós oramos, não nos deixe cair em tentação, nós não caminhamos em direção à tentação. Nós nos desviamos dela. Quando o apóstolo Paulo diz, guarda-te, para que também não entres em tentação, você entende isso, você olha e você vê as pessoas cometendo os piores pecados, e você diz, graças a Deus, Deus tem me mantido na presença dEle, Ele tem me sustentado, Ele tem me fortalecido. Então isso tudo vem de Deus para nós. Agora, quando a pessoa ela tenta por si só, é fracasso. Porque a pessoa ela começa a tentar viver numa santidade, que na verdade é uma moralidade. Ela começa a se achar superior às outras pessoas. Isso é terrível para o homem. Achar que ele pode andar de uma forma que agrade a Deus sem o Espírito. E então ele começa a vencer numa área, mas a outra área da vida dele começa a ficar enfraquecida. Isso é uma ilusão. E quando vê, ele já não está mais na presença de Deus. Porque ele se baseou na sua força. Ele olhou para o pecado do irmão e falou, olha, eu não cometo aquilo. Mas ele está falhando em outra parte. E então ele acaba se deixando se vencer pelo seu orgulho espiritual, pelo seu orgulho na sua santidade, que na verdade é moralidade. Ele acha que santidade é não toque nisso, não manuseie aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Não, e não é isso. Santidade vai além disso. Nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo nos leva a uma humildade espiritual. Nós vemos o irmão caído, nós queremos ajudá-lo. E tomando todo o cuidado para não cair no mesmo pecado. E em nenhum momento nós nos achamos superiores àquele irmão porque não caímos naquele pecado. Mas nós falamos, graças a Deus que Deus não me deixou cair nesse pecado. Você entende a miséria daquela pessoa. Você entende a fraqueza daquela pessoa. Você a abraça, assim como Jesus te abraçou. Assim como o Espírito Santo te abraçou. Então quando você olha e vê o pecado do irmão, você olha para si mesmo e fala, graças a Deus, eu pude ajudar o meu irmão. E eu estou diante de Deus porque Ele tem me mantido na presença dEle. Então você não tem um orgulho, uma soberba espiritual.